Eita, a Cris Botelho tá entrando, viu, gente? Estamos tendo algum problema aqui. Ah, entrou. Pronto! Ufa! Conseguimos! Que coisa boa, minha querida, estar com você. Tudo bom, Suzana? Tudo bem, você, muito obrigada por aceitar o convite, Cris. E eu estou muito feliz de você falar de felicidade hoje, no Dia do Psicólogo. Pois é, né? Né? É bem apropriado, né, não? É um Sim, jeito da gente celebrar o nosso dia. sim, Falar de felicidade. sim, foi proposital, tá? Aham. Foi proposital. E aí eu queria aproveitar e dar os parabéns a você e a todos os psicólogos, né, Sim. que fazem o nosso mundo ser um mundo melhor. Né, eu penso que se tivéssemos mais psicólogos no mundo, o mundo seria muito melhor do que é hoje. Né? Então, assim, que venham mais psicólogos, que a gente possa celebrar essa data sempre, porque é um dia realmente muito importante que mostra, né, esse lugar nosso, esse trabalho lindo que a gente faz e que é bonito mesmo. Né? A gente ajuda as pessoas a se encontrarem, a gente tem uma empatia, tem uma simpatia, tem um acolhimento, uma escuta, né, que falta na maioria das pessoas hoje. Então, eu acho que isso é um trabalho muito bacana que a gente faz. É, eu E é sou isso, fã querida. também, né? A gente não está à toa, né? A gente não está nesse Com caminho à toa. certeza. Essa escolha é uma escolha consciente, não é não? Com certeza. E aí, Cris, eu gostaria que você se apresentasse, por favor, né? E pode começar a falar. Vamos passar o recado aí para a Ah, galera. tá bom, então eu quando fiz a minha apresentação para Suzana, que a gente se conhece, eu conheço ela como minha professora, né? Na verdade, eu saí de Recife para fazer uma reciclagem em Belo Horizonte, juntar o útil ao agradável, né? De estar junto na terrinha mineira, com gente mineira, para Uhum. poder aprender coisa nova. E aí foi aí que nós nos conhecemos e construímos a nossa aliança, né? Então, eu Sim. fiz a escolha de fazer, se é para falar de felicidade, do meu papel de felicidade. Ser mulher, para mim, é uma felicidade. Ser mãe é uma felicidade. Ser avó Uhum. se tornou uma felicidade, porque eu sou avó recente, 6 mesinhos só. Ó, É, 3 meses. fez seis Seis meses. meses. Ai, É, que bebezinha gracinha. ainda. Né? E aí eu coloquei que ser cidadã, para mim, é uma felicidade, embora seja um grande desafio, né? E para mim é uma felicidade estar nessa condição de estudante, porque eu estou sempre sendo aluna, aluna de professores, aluna de vida, aluna dos pacientes, aprendendo com eles, né? Então, Uhum. nessa situação de... Hoje eu estudo filosofia lá na Nova Acrópole, que é um jeito de ampliar um pouco, de somar as coisas, né? Da psicologia com a filosofia. E estudo budismo, é um pouco da tradição budista para a prática budista da meditação. Então, eu tô sempre, os filhos fazem, mãe, nem parece que você se aposentou, porque tu não para. Quando eu Não, e é morrer, muito bom, né, Cris? O eu budismo. vou ficar parada para a eternidade. Então, eu tô viva, Sim. tô viva, eu quero Nossa, que movimento. bacana. Né? Juntar a filosofia, o budismo com a psicologia é maravilhoso, né? Não Eu é sou não? adepta do budismo também, acho muito bom. É bem discrepante da nossa cultura, né? Do nosso modelo Sim. mental. É um desafio, Uhum. né? Mas Sim. eu acho que esse contraste nos mobiliza, nos tira do lugar, né? E quando eu trouxe a proposta de que a felicidade precisa ser uma construção, é porque eu acredito nisso, né? A despeito de tudo que o modelo midiático nos traz como uma obrigação diária de ser feliz todos os dias, o dia todo. Isso é uma Uhum. grande ilusão, né? Não, não é assim. A gente torna as coisas felizes, elas são felizes na medida em que a gente as considera dessa forma, né? A Uhum. gente é que dá a elas esse formato de feliz ou infeliz. É uma escolha, Sim. nessa medida é uma escolha. Mas não é uma condicionante. Eu preciso. Eu sou, Sim. na medida em que, e a psicologia nos ajuda, na medida em que eu me reconheço como pessoa no mundo, né? Na medida em que eu tenho congruência com os meus valores, a minha ação, o meu modo de ver, de viver, de me sentir no mundo, na minha forma de servir ao mundo, né? Porque filosofia, eu fui dar uma lidinha, ela vem de Félix, que é fecundo. Veja como é linda essa palavra. Felicidade vem de fecundidade, né? E que a gente precisa ser fecundo em nós mesmos, não é nas coisas, não é no outro, né? Ele coloca como sinônimo fecundo, forte, fértil e produtivo. Felicidade, no adjetivo latino, significa essas três palavras: fecundo, fértil e produtivo. Né? Então, assim, não é uma escolha, é uma escolha. Eu preciso me sentir fecundando o mundo, a mim Uhum. mesma, a terra, as pessoas, as relações. Então,
É muito preciosa essa definição de felicidade, né? E Sim, sair dessa sem dúvida. ilusão do imediatismo, né, Suzana? De achar que eu tenho que. É uma Uhum. construção diária, é uma escolha consciente, é uma opção. Eu posso o tempo todo escolher me aborrecer ou aprender com a situação, né? Uhum. Eu posso criar momentos que sejam marcantes, que sejam definitivamente significativos para mim. Mas quem dá o significado sou eu. Ninguém vai dar esse significado por mim. Né? Então, Uhum. nesse momento, eu acho que a psicologia, a felicidade ou a psicologia, estou tão apaixonada pela minha psicologia que eu já estou colocando Esse ela como ato sinônimo falho. de felicidade. E Mas a, com certeza, com certeza. né? Que aí cumprimos a nossa missão hoje, né? Hoje é dia de eleição, inclusive. Eu espero que cada um de nós tenha cumprido o nosso papel cidadã, de cidadã no mundo, de fazer valer, de dar espaço, de dar voz, de dar vez para os nossos colegas que têm uma proposta, que têm um compromisso, né? Enfim. Então, é esse papel que a gente exerce no mundo e que a gente decide. Não vai vir nada pronto, não vai vir nada fácil. Ser feliz não significa não sofrer, ser feliz não Uhum. significa não passar por dores, né? Mas dá sentido e significado a todas as coisas que a gente vive, de boas e de ruins. E aquela história, se é bom a gente usufrui, se é ruim a gente aprende, né? Aprende para poder não passar por isso de novo, ou viver de uma maneira diferente que nos livre das dores, que as dores são naturais, pertinentes ao processo, e o budismo diz isso, né? A gente Uhum. vai sofrer, mas aí a gente pode escolher como sofrer, né? E esse Sim. sofrer ser um elemento que me edifique, não que me destrua, que me faça aprender, né? Entender que Vo- as coisas não vêm para mim de graça. Pois é, na sua fala, Cris, olha só, me faz lembrar, pô, que a dor não é opcional, mas o sofrimento sim. Uhum. Né? Isso. Então, assim, a gente não escolhe, a dor ela vem, mas eu vou sofrer com isso ou não vou, então é uma escolha minha. Né? E isso é muito interessante, porque assim, também sofrer pode fazer parte do processo de ser feliz. Eu me permito sofrer, eu me permito ser inteira, né? Sim, sim. Naquilo que eu sinto, naquilo que eu vejo. Então, isso também é uma felicidade, né? A gente poder É. ser o que a gente quer, o que a gente é, né? E vamos e convenhamos, né, amiga? Hoje, se a gente perguntar às pessoas quem é você, parece que é a pergunta mais difícil de ser respondida. A gente Uhum, vai recorrer àquilo que a gente faz, àquilo que a sim. gente tem, àquilo que a gente estudou. Mas a gente é mais do que a gente faz, a gente é Uhum, mais do que a gente estudou, né? A gente é mais do que aquilo que a gente define aí nos nossos papéis sociais, né? E afinal, sim. quem somos nós? Então, como é que eu posso falar de felicidade se eu sequer consigo me identificar, me nomear? Né? Não sei nem quem sou, nem o que, é que eu estou fazendo nesse mundo. Não sei nem qual é a minha missão de vida. Eu fico assumindo o que o outro diz que eu acho legal, mas eu não avalio em mim se aquele valor é meu, se aquele Uhum, pensamento é meu, se aquela crença é minha. Eu vou adotando coisas, né? Eu vou assumindo ideias, posturas, pensamentos, sentimentos, sensações, sintomas que às vezes uhum, nem são meus. Eu não me sim. pergunto, né? Por que eu estou vivendo isso? Para que eu estou vivendo isso, né? Então, acho que a gente começa a se complicar nessa identificação da felicidade quando a gente se afasta da gente mesmo e quando a gente não sabe nem decidir, nem definir, nem discernir quem somos, para que viemos, o que é que a gente veio fazer aqui nesse mundo, né? Qual é o nosso papel, né? E aí a Uhum. gente vai refletir que o nosso papel é servir, né? Eu fui servidora pública 35 anos do SUS, eu tenho um orgulho danado dessa minha trajetória. E não quer Uhum. dizer que foi mar de rosas, né? Muito pelo Uhum. contrário, é uma grande escola, o SUS é uma grande escola. Tem muitas carências, mas o que tem de potência, o que tem de força, o que tem de beleza, o que tem de vida, o que tem de superação, o que tem de aprendizagem, não é possível se passar 35 anos servindo no SUS e continuar sendo a mesma pessoa. Não é possível, Uhum. né? A gente vai aprender com cada situação, com cada história de vida, com cada dor, com cada limitação.
Então, assim, se eu não quiser ser aprendiz da vida, sei o que é que eu vou ser. Porque professora a gente até né? Mas não é de tudo. Sim. Não é E de se tudo. eu te perguntassem assim, ô Cris, o que é que eu posso fazer para ser uma pessoa feliz? O que é que você responderia a essas pessoas? Primeiro se encontra. Procura saber quem tu és. Procura saber sobre tuas crenças, teus valores, teus princípios, teu objetivo na vida, no mundo. Por que tu estás aqui? Tu vieste ao mundo passear, construir. Por que tu estás aqui? Qual é o sentido da sua existência? Eu acho que na medida que a gente vai descobrindo, né? E a gente leva uma vida aprendendo, não é? Porque a vida é Ainda dinâmica. bem, né? Ainda É bem. dinâmica, né? Quando eu chego perto da resposta, a pergunta muda. É outra. Uhum. Então lá vamos nós de novo nessa investigação, nesse mergulho profundo de mim mesma, né? Então, a gente vai passar a vida perguntando, respondendo e com a transitoriedade que a vida é. Porque isso aqui não é para sempre, né? Nós estamos aqui. Estamos de passagem. Tem o tempo de chegar e o tempo de partir. Mas nesse intervalo, o que é que eu faço da minha vida? Quem sou eu no mundo? Qual é a minha função? E aí a gente começa do embrionário, né? Da família original. Dentro da minha constituição familiar, quem sou eu nessa família? Qual é o papel que eu executo? Eu escolhi, eu fui conduzida, em que medida essas coisas aconteceram, né? Então eu começo ali na origem dessa família, vou me constituindo como pessoa no mundo, me socializando, aprendendo coisas, fazendo escolhas, participando de grupos, enfim. A gente pode se expandir o tanto quanto a coragem e o desejo de estabelecer, né? E aí a gente vai. E aí, nesse movimento de ir ao mundo, o que é que eu priorizo? O que é que eu acho que é inegociável, né? A gente tem que descobrir o que para a vida da gente é inegociável. Provavelmente, a felicidade está por aí, naquilo que eu não abro mão. Né? E me conta aqui, Cris, se eu passar uma vida inteira achando que eu fiz tudo errado, que não foi uma coisa legal, mas que eu estou velha demais para fazer alguma coisa. Ah, meu Deus, só quando morrer que tá velho para fazer, que aí já não pode fazer mesmo, mas enquanto tiver vida, tem chance de modificar. Sabe? Primeiro que eu acho que fazer essa autocrítica é necessária. Mas aí a gente tem que perguntar sobre que viés eu estou julgando a minha incapacidade e a minha incompetência. Será que é em cima do que eu acredito ou daquilo que o outro espera de mim? Porque às vezes a gente vai ser reprovado não pelo que eu sou, mas pelo que o outro quer que eu seja. Aí eu já começo a fazer uma distinção, né? Eu preciso me avaliar com os critérios meus, com aquilo que para mim é valoroso. Se, a partir do que eu avalio em mim, dos meus valores, eu vejo que eu não consigo atender esses valores, aí eu preciso entender o que é que me impede. Quais são os obstáculos? O que é que me distancia daquilo que eu acredito? Por que é que eu não sou o que eu acredito? Eu não faço o que eu acredito, né? Porque, assim, se a gente quiser culpabilizar, vixe, não vai faltar, né? Pai, mãe, já começa com mãe. Mãe, eu dizia na minha época de faculdade, eu dizia assim, minha gente, quem daqui vai ter coragem de botar um filho no mundo? Pelo amor de Deus, depois que dá Freud, lascou. Enquanto a gente não sabe, tá tudo inocente. Mas depois de saber, o negócio fica complicado, né? Mas enfim, a gente vive o que a gente tem que viver mesmo, que a gente escolhe viver. Mas enfim, a gente quiser achar terceiros e culpados para nossa infelicidade, a gente tem um prato cheio. Mas se a gente quiser se encontrar responsáveis pela nossa felicidade, aí a gente tem que ir para o espelho. Só existe eu. Ela depende de mim. Mas, Cris, o mundo não é igual para as pessoas. Quem tem uma condição socioeconômica favorável, não é? Quem nasceu em berço de ouro, quem está fazendo parte da bolha social. Aí eu digo assim, vai conversar com essa bolha? Outro dia eu recebi uma mensagem de um psicólogo que se tornou um psicólogo dos ricos americanos, não é qualquer rico, né? Ele mora em Nova York. E ele começou a inovar dizendo que fazia a terapia dele, a sessão terapêutica que ele fazia no Central Park, caminhando. E isso tornou ele uma pessoa muito diferente. O setting terapêutico dele era no Central Park. Então ele chamava as pessoas
convidava os clientes para caminhar, e nessa caminhada conversavam sobre a vida, sobre os processos. E ele foi ganhando notoriedade. E aí ele diz assim, aí a gente descobre que o cara disse que para ser feliz eu preciso ganhar 10 milhões de dólares. Aí ele ganha. Aí descobre que 10 milhões não é suficiente. Ah, não cheguei aos 10 milhões, mas não trouxe a felicidade. Eu acho que eu preciso de 50. Então ele vai trabalhar para conseguir 50 milhões. Mas ele vai chegar aos 50 e vai ter o mesmo sentimento de vazio. Ele precisa de mais. Então, enquanto eu tiver dependendo de terceiros, do externo, para preencher aquilo que é interno, eu vou estar infeliz. Sempre. Sempre. Por isso que o convite começa por... Você se conhece o suficiente para saber quais são suas crenças, seus valores, seus desejos, seus sonhos. Será que isso está em dia? Quais são os vazios, os buracos que tem aí nessa construção? Porque o de fora não vai preencher o de dentro. O de fora é massa. O de fora é massa. Ajuda um bocado, facilita muita coisa, mas não garante. Porque, caso contrário, meu Deus, os milionários seriam as pessoas mais felizes da face da Terra. E não é assim. Né? Muitas vezes a gente vê aquela casa humilde, simples, e falta um monte de coisa que a gente tem e gosta e valoriza. E não, isso não tira a felicidade de quem está vivendo ali. Dentro daquela simplicidade, dentro daquela sabedoria, do dia a dia, da privação, da restrição. Mas, como eu vi uma vez, uma fábula, não é? Um CEO internacional poderosíssimo, andando num barquinho bem simplório, pelos rincões do Brasil, perguntando ao cidadão que guiava o barquinho se ele conhecia alguma coisa para além da cidade dele. Ele disse, não, não conheço não. Como? O senhor nunca viajou? Não. O senhor nunca entrou num avião? Não, doutor, nunca não. Eu nunca nem fui lá na cidade, eu nunca... Mas como é que alguém é capaz de viver sem ter visto o mundo? Olha, eu viajei o mundo, eu conheci as culturas, as línguas e tal. E aí, depois de conhecer o mundo, eu me aposentei. Se o senhor veio aqui andar no meu barquinho, não é? Depois que o senhor andou o mundo todo, conheceu todos os idiomas e todas as culturas, foi pro meu barquinho. Eu nem precisei sair, doutor. Eu tenho meu barquinho desde que eu nasci. Né? Olha então, só. Claro que isso é distópico, né? Você imaginar. Porque a gente é convencido que eu vou estar feliz quando eu tiver coisas materiais. Eu tiver projeção, eu tiver promoção, eu tiver grana, eu tiver agora likes, né? Que é a busca dos likes. Aí eu vou estar feliz. Se eu não tiver, isso é sinônimo de fracasso. E o fracasso me faz infeliz. E uma coisa importante, né, Cris? A gente aprender a lidar com a falta, porque somos seres de falta, né? Então isso também é um outro trabalho que a gente deve fazer, né? A gente nunca vai estar preenchido. Graças a Deus, porque se a gente se preencher, acabou. Perdeu o sentido do movimento. Busca, né? Isso. Sim, como é que eu vou me movimentar para quê? Não tem receita, né, amiga? Não tem receita. As pessoas querem assim, eu faço isso, aquilo, pronto, vou ser feliz. Não, não vai. Porque não é o que o outro vive que vai te preencher. É o que você precisa encontrar em si para viver. Então, como é que eu vou descobrir isso se eu não olho para dentro de mim? Né? Eu só pois é, mas isso é olha só, é um outro problema, né? Porque a gente não é trabalhado para olhar para si, a gente é trabalhado para olhar para o outro. Né, e corresponder à expectativa do outro. Que é pior, né? Como isso amordaça a gente. Eu costumo dizer, Suzana, que se eu fosse Deus, fosse criar a pessoa humana, eu diria, Deus, faz um negócio esquisito, mas vai dar certo. Bota um olho para frente e outro para dentro. Um para fora e outro para dentro. Porque na medida em que eu olho lá, eu olho cá. E aí eu entendo lá, porque é um espelho de cá. Né? O problema é que a gente ver todos os defeitos no meu julgamento ao outro, mas o meu espelho não funciona. Eu só olho o outro. E eu não enxergo quanto de mim tem no outro. E quanto do outro tem em mim. Porque a natureza é humana. A natureza humana nos coloca dentro de um condicionamento. A gente tem uma forma de viver, a gente tem uma essência de ser.
E não difere muito, difere o ambiente, difere as influências, difere a cultura, né? Tem muitas coisas que interferem, mas a essência é a mesma, aquela história. A pedra nasceu para ser pedra, ela é bruta, ela é rígida, é o papel dela. A planta nasceu para doar-se, ela faz a fotossíntese para se doar, para oferecer, ela não tem outro propósito na existência dela que não seja servir. O animal para ser o nosso fonte de alegria e afeto. Ele está ali para isso, para trocar afeto, para nos fazer feliz, para nos fazer rir, para nos dar carinho. E o ser humano? Qual é a essência do ser humano? Se não for de servir, de buscar a harmonia lá fora, que representa a harmonia cá dentro. Se não for de oferecer o que eu tenho de melhor. Se o ser humano não existir para oferecer o que ele tem de melhor, o que é que ele está fazendo no mundo? Será que todo mundo descobre qual é o seu melhor? Será que todo mundo sabe o que você tem de competente? E eu não estou falando do ponto de vista intelectual, não. Estou falando do ponto de vista humano. Será que você sabe a sua competência humana? O quanto de amor você tem, que é capaz de oferecer, de partilhar? O amor é aquele que a gente divide e ele se multiplica, né? Ele não subtrai. Então, será que a gente está preparado para ser esse ser humano que ama, que doa, que oferece, que pensa no outro, que sai do individual para o coletivo e oferece ao coletivo porque ele faz parte desse coletivo? Fala. Pois é, aí você está falando de quê, né, Cris? Você está falando do psicólogo, né? Eu estou falando do ser humano, né? Sim, acho que a gente como psicólogo se identifica muito, sabe, Cris? Porque esse papel de doação, esse papel de compreensão, de acolhimento, de tudo, né? E aí, deixa eu te fazer uma outra pergunta, que talvez seja pergunta de muita gente, né? Eu andei pensando algumas coisas que eu poderia te perguntar. Nesse mundo hoje, tão cheio de crueldade, tão cheio de notícia ruim, como ser feliz, né? Sentindo tudo isso, porque a gente não consegue estar, né, assistindo a neutralidade, indiferença, não existe isso. Então, assim, na hora que eu vejo tanta coisa ruim acontecendo, como que eu vou conseguir ser feliz assim? Pois é, essa é a pergunta de milhão, né, amiga? Essa é a pergunta que nos toca também, que nos inquieta também, que nos preocupa também. A gente é tão humano quanto qualquer um que fica na nossa frente, né? Mas eu particularmente, para não enveredar pelo descrédito, para não enveredar pelo desespero, pela desesperança, né? Eu penso que eu sou responsável pelo que está bem juntinho de mim, né? Eu penso que eu preciso cuidar dentro da minha casa, da minha forma de me comunicar, de me relacionar, dentro do meu prédio, com os meus vizinhos, que atitude de acolhimento e respeito eu exercito no meu dia a dia. Eu moro em Recife, é uma cidade de um trânsito pior do mundo, mas eu tenho a felicidade de trabalhar 2 quarteirões da minha casa. Eu vou a pé. Então, todos os dias eu troco olhares com as pessoas. Todos os dias eu troco sorriso com as pessoas. Tem pessoas que todos os dias estão naquele mesmo horário, eu indo, ele vindo, ela vindo, né? Então, assim, já tem um conhecimento prévio. A gente já se reconhece, vamos dizer assim, né? Então, assim, como é que eu me apresento no mundo? Como é que eu cuido do mundo? O que é que eu faço com o meu lixo? Como é que eu separo o meu lixo dentro de casa? Que é um jeito de cuidar do mundo, né? Enfim, eu digo assim, é do ordinário para o extraordinário. E a gente vive esperando o extraordinário para dizer, agora eu vou ser feliz porque aconteceu isso. Desiste, porque o extraordinário, por si só, é algo raro. Mas o ordinário, não. O ordinário é, poxa, abri meu olho. Estou na minha casa, estou na minha cama, eu tenho um teto, eu vou tomar meu banho e vou poder comer antes de sair. Isso é maravilhoso. Eu enxergo, eu falo, eu sinto cheiro, eu tenho autonomia, eu tenho raciocínio, tenho saúde física, mental, emocional. Às vezes não está tudo tão bem, mas eu vou equilibrando essas, né? Então, assim, eu vou cuidar de mim, vou cuidar do que está no meu entorno e eu vou prestar atenção ao mundo para entender de que maneira eu posso me associar a grupos que defendam uma proposta de humanização nas relações. De que maneira eu posso ter voz e vez, não individualmente, porque eu não tenho como acabar a guerra em Gaza.
Eu não tenho nem como acabar a fome na minha cidade. Eu não tenho como tirar aquelas famílias que estão ali no meio da rua, não é? Mas eu tenho como me informar de que maneira a gente pode se aglutinar, se agregar com pessoas que tenham ideias, que tenham ações, que tenham atitudes, e que essas atitudes podem ser pequenos curativos, mas ao menos eu não estou afundada na descrença. Eu não estou acreditando que o ser humano é essa coisa que a gente está assistindo de destruição e de desamor. Eu não acredito nisso. Eu não quero acreditar nisso, porque eu acredito numa essência. Eu acredito na essência da natureza humana como uma essência positiva, amorosa. Nós não nascemos para fazer coisa ruim. Pois é, mas aí, deixa eu te contar, eu acho que aí nós temos esse privilégio de ter os pacientes, eu costumo dizer que a gente conhece eles do avesso, e isso faz a gente acreditar muito no ser humano. Sim. Né? E essa experiência da gente ela é muito interessante. E uma outra coisa que eu queria acrescentar, que eu acho que é muito legal, que ajuda a gente a ser feliz, é ser grato. Né? A gente precisa ter gratidão pelas coisas. E aí você falando disso tudo, eu me lembrei, né? Eu tenho a minha sobrinhazinha neta, que hoje tem 4. Congelou. Congelou para mim, não sei se congelou para todo mundo. Oi, deu uma congelada. Deu, foi a Vivo me ligando, é um inferno. Né? Mas aí, olha só, todas as vezes, né, eu acho que hoje tem sido assim, o dia inteiro eu agradecendo, porque eu acho que Deus foi muito generoso trazendo ela pra gente, sabe? Uhum. E eu acho que isso deixa a gente ser mais feliz, isso nos ajuda a ser mais feliz. Né? É um amor, é uma gratidão que eu não consigo descrever. Né? Então essa vivência, né? Uhum. Sim, eu acho que essa Estou vivendo isso, né? Com a netinha, perdi minha mãe faz 1 mês e meio, e aí eu saí direto para o encontro da minha neta. E a minha filha assim, mãe, vem para cá. Porque lá eu vou ter sorriso, lá eu vou ter graça, lá eu vou ter afeto, lá eu vou ter sentido de viver, né? Vou viver a minha dor quando eu estiver solitariamente no meu cantinho, mas eu vou me permitir estar diante de um motivo de felicidade, que é a vida da minha neta. Que é esse grande presente. Né? Pois é, o que a gente vive aqui hoje, né? Com a são Heloísa. As escolhas. Não são as escolhas? Eu podia escolher me isolar e chorar e sofrer e maldizer e questionar. Eu podia. Qualquer um pode. Mas naquele momento eu escolhi estar do lado de quem vai me fazer muito bem. A minha filha, meu genro, minha neta, aquela brincadeira, aquela inocência, aquela... Né, aquela teve o privilégio de ter bisa. Eu digo para ela, Olga, você teve o privilégio de ter 2 bisas. Eu nunca tive bisa, já cheguei. Aliás, eu tinha até avô. Quando eu cheguei, nem avô eu tinha. Então, ela teve o privilégio de ter 2 bisas, né? Perdeu as 2 em 1 mês, inclusive. Nossa. Coisas da vida, 2 pessoas idosas. A vida já tinha acontecido para essas pessoas, mas ela não vai lembrar, mas vai ter a referência porque a gente guarda as fotos e as histórias, né? Ela um dia vai ouvir as histórias e vai ver as fotos. Então, assim, a vida não é uma maravilha porque somos psicólogas. Não dá tudo certo porque somos psicólogas. Não estamos isentas de sofrimento porque somos psicólogas. Agora, a gente escolhe um caminho que pode nos tornar mais harmoniosas, mais equilibradas, mais... em paz. Em paz, inteira. Eu acho que é essa inteireza, né? Que a gente está o tempo todo buscando ter presença, ser com conhecimento, ser inteira, ser coerente com aquilo que a gente acredita, né? Hoje eu recebi algumas felicitações, assim, minha gente, para mim ser psicóloga é muito bom, é muito fácil, porque eu trabalho com o que eu gosto, eu trabalho com o que eu acredito. Então não há sofrimento, há responsabilidades. A gente tem muita responsabilidade de fazer parte da vida das pessoas. Sim. Mas sofrimento não. Né? Não por entender que eu não posso escolher pelo outro, eu não posso decidir pelo outro, mas eu posso ampliar o leque de percepção desse outro para que ele faça escolhas mais conscientes. A escolha é dele, é dela, né? Não é minha. Não é responsabilidade minha, mas poder abrir esse campo de percepção
ampliar as escolhas, ampliar as possibilidades, né? Fazer acreditar naquilo que está ali incubadozinho, às vezes por um trauma, às vezes por um sofrimento, às vezes por nunca ter despertado, nunca ter desenvolvido aquela aptidão. E perceber que a gente pode ajudar o outro nisso, diga lá, isso é extraordinário, não é não? Eu acho. Pois Eu é. acho. E aí Bom, vem mas assim, a leveza, né? Que a gente sorri com mais verdade, sorri com mais espontaneidade, a gente escolhe o sorriso e o abraço, o acolhimento. Eu faço parte de uma equipe de cirurgia bariátrica e eles acordaram com muitas mensagens e tal. Minha gente, olha o privilégio de trabalhar com o que gosto, de fazer o que eu acredito e ainda conviver com gente boa. Preste atenção se eu posso reclamar da vida. Não posso reclamar, né? Estou cercada de gente que eu gosto, fazendo o que eu acredito. Então, não dá pois é, para mas poder isso é muito dizer... importante, a gente saber qual é o lugar que a gente quer estar, né, Cris? Então, acho Isso, que assim, um passo importante, onde eu quero estar e como eu quero estar. isso. Né? E sempre olhando, claro, para essa subjetividade toda, para esse abstrato todo, nós não estamos falando de coisas, né? Então, assim, eu acho que isso é o mais importante da gente ver. E esse sentimento de gratidão, que eu acho que assim, são duas coisas muito importantes para mim hoje. É a gratidão e a paz. Uhum. Né? Então, eu acho assim, Como eu são acho que a gente... caras, né? Como são E a caras gente... a gratidão e a Pois paz, é. né? Olha só que loucura, a gente precisa envelhecer para descobrir, né, que as coisas mais importantes na vida é ser grato e estar em paz. Né? E a gente está em paz quando a gente é grato. Então, assim, isso é muito, muito lindo e é muito importante. E é nas pequenas coisas, né? Eu vejo, assim, às vezes chega uma foto da Heloísa aqui no telefone. Nossa, assim... gente, eu não consigo descrever. Né? Então, assim, é aquela sensação boa de esquentar o coração mesmo, né? Então são essas pequenas coisas, não é só, estou falando dela, mas assim, tem a Sofia, né, a minha gatinha, né, então a Uhum, Sofia para mim é muito importante. Então assim, eu uhum. costumo até dizer, né, que eu acho a psicologia a coisa mais linda do mundo depois da Sofia. Por que não, né? Sabe? Então, assim, são as coisas que a gente vai escolhendo, que vão trazendo essa alegria, né, e a gente consegue, por exemplo, meu bichinho adoece, né, eu fico muito grata de poder cuidar desse bicho. Uhum, Né, de eu ter a oportunidade de cuidar desse bichinho aqui que uhum, me faz tão feliz e me cuidar da melhor forma possível. Então, uhum. assim, eu sou uma pessoa muito grata, sabe, Cris? Eu agradeço, eu acho que o dia inteiro. Então, assim, eu agradeço por eu poder comprar o remédio, eu agradeço por poder o almoço que eu estou comendo, eu agradeço tudo. E Veja, eu isso acho que são isso... energias que a gente está trazendo para o coração, né? Energia que a gente está Sim. trazendo para a gente, fazendo uma aliança com o bem. E essa é a Uhum. essência do humano. Né? Para que serve o humano? Para isso, para a gente fomentar o bem que está dentro da gente e o bem que a gente faz ao outro. Não tem sentido se não for desse jeito. E quando não é desse jeito, está dissonante. Não é da natureza humana. Isso é perverso. Né? Então, se é perverso, está na contramão. Não vai ser feliz por muito tempo. Não dá Uhum. para manter essa máscara por muito tempo. Né? Uma hora isso vai pesar. Então, quando se tem esse alinhamento, essa inteireza, quando se tem essa sintonia do bem viver e daquilo que eu posso promover de bom e benefício. Tem um mantra no budismo, e eu pratico esse mantra, a gente faz um trabalho com o pessoal do CVV, os voluntários do CVV. Todo sábado, 6h30, 8 horas da manhã, a gente se reúne com essa galera por vídeo, né? Para a gente trabalhar um pouco das nossas relações, nossas emoções, porque na época da pandemia, pense que essas pessoas são todas voluntárias que atendiam aos telefonemas para falar da dor que elas estavam passando, né? Uhum. Então as pessoas ligavam porque tinham perdido um parente e elas tinham vivido a mesma situação. E quem cuida do cuidador, né, amiga? Essa pergunta é Uhum. antiga, né? Aí a gente se Sim. voluntariou, somos um trio aqui em Recife, a gente faz esse trabalho com os voluntários. Então, 6h30 da manhã, chova, faça sol, férias ou trabalho, é um compromisso. Por que a Cris é boazinha? Não, porque eu preciso servir. Porque essas pessoas também servem ao outro. Elas ficam no telefone aguardando e ouvindo coisas difíceis.
que às vezes é a própria história dela, bate com o que ela está vivendo. Mas naquele momento ela não pode se identificar, porque senão ela não é apoio. E ela não vai propor solução para a vida do outro. Ela vai ter acolhimento, é uma escuta ativa, é uma escuta calorosa, é uma escuta presença, né? Uma escuta de verdade. O outro vai se sentir acolhido, ouvido, né? Recebido. Então, assim, como não oferecer uma hora e meia do nosso dia, uma vez por semana para essas pessoas? O que é que eu vou perder com isso? Mas o que é que a gente E é muito pode pouco, oferecer? né, Cris? A gente pensar em termos de tempo é muito pouco. E olha o muito que se consegue com isso, né, Cris? Pois é, a gente não tem nem dimensão, né, Suzana? Não. Do quanto a gente impacta na vida das pessoas. Por exemplo, a gente está nesse papo aqui, a gente não sabe como a nossa conversa chega para cada um. Sim. A gente não sabe qual é a necessidade de cada um. A gente não sabe qual é o sofrimento, o lugar de sofrimento de cada um. Mas talvez uma fala daqui possa abrir uma janelinha. Possa despertar um novo pensamento, um novo olhar. Né? E, enfim, a interação, a inter-relação, ela tem esse poder extraordinário de influenciar na vida para o benefício do outro. Então, o mantra diz o seguinte: em todos os lugares, agora surgiu, que todos os seres, em todos os lugares, sejam felizes e bem-aventurados. Que todos os seres, em todos os lugares, sejam felizes e bem-aventurados. Eu não estou falando do humano. Eu estou falando de qualquer ser vivo. Todos os seres vivos. Porque não adianta ter um segmento. A gente é uma unidade. A gente é essa terra, essa água, esse ar, essa árvore, essa planta, esse bicho, esse animal. A gente é um pouco de todas essas coisas. E todas essas coisas precisam estar bem, né? Serem beneficiadas pelo todo. Então, se eu acredito nesse poder energético que a minha célula também está na árvore, também está no rio, também está nos ambientes, né? Se eu acredito nisso, eu preciso que tudo fique harmonioso. Eu preciso que tudo encontre essa paz, que a gente briga por ela, né? A gente luta por ela, a gente não abdica dela. Porque ela é custosa, ela não vem fácil. Ela é uma construção, ela é uma conquista. Como é a felicidade? Né? É uma construção, é uma conquista, é um ideal, é um desejo, é uma busca. E é uma atenção contínua para que a gente se mantenha nesta paz, com esta gratidão, se sentindo feliz. É uma atenção contínua, da hora que acorda à hora que dorme. Essa consciência tem que estar contínua. Voltando só um pouquinho na sua fala, Cris. Então, você está dizendo que a gente tem que se sentir pertencente ao universo. Sim. A gente é o universo. Sim. Não é? Esse Deus não está lá fora. Esse Deus está em mim. Né? Essa coisa que respeito todas as crenças, acho que todas elas são necessárias e significativas, mas quem dá esse sentido somos nós, né? A gente é que delega para o outro, às vezes, aquilo que teria que ser nosso, e não terceirizado, não é? Então, se eu me comprometo com a minha saúde, com o meu bem-estar, com a minha relação amorosa e afetiva no mundo, é responsabilidade minha, o que eu acerto e o que eu erro. O que tem como ganhos e o que tem como perdas, sou eu que construo, né? Na interação com o outro. Então, se a gente consegue ir contaminando pessoas para o bem comum, quem é que não quer o bem? Quem é que, em sã consciência, diz, isso é bom, eu quero nada, eu quero ruim, eu quero o que me machuca, eu quero o que me faz mal, eu quero o que me humilha. Não, ninguém quer isso. A gente quer o que é bom. Agora, o bom é justo? Porque o bom pode ser bom para mim, mas pode não ser para outras pessoas. Aí eu vou buscar um outro valor, justiça. Não é? É justo. É equânime. E se é equânime, não é a mesma medida para cada um, porque cada um é um. A minha medida, a minha régua é uma, a sua régua é outra. A justiça não é dar a mesma proporção, o mesmo copo para todo mundo, não. Porque eu, por exemplo, sou desidratada. Um copo não resolve. Eu tenho que tomar mais de um. Então, se me oferecer um,
que bom, melhor que nada, mas não mata a minha sede. Para alguém só a metade, porque não gosta de água, não consome água, essa metadezinha tá ótima. Pronto, a justiça vai ser que alguém vai tomar metade, alguém vai tomar um copo, outro precisa de dois, talvez alguém precise até de mais. Então, tentar entender esse senso de justiça na coletividade também me faz melhor, né? Também constrói o meu bem-estar e o meu estado de felicidade, né? Mas, assim, me preocupa hoje, Suzana, essa luta em glória de que eu tenho que ser feliz. Eu tenho que estar feliz o tempo todo. E a minha felicidade está condicionada ao ter. E aí, onde é que fica o ser? Eles não andam nem sempre de mão dada. Eu até acrescentaria uma coisa, sabe, Cris? Ao ter e ao parecer. Ah, que é pior, né? Pior, não precisa ser, precisa só parecer que é. Sim. É pior. Meu Deus, como é que inventaram um negócio desse? E a mídia, ai, como ela reforça, não é? Você tá aqui triste, preocupado, mas vai tirar foto. Aí todo mundo sorri, faz a pose. Aí tirou, pronto, aí já posso voltar para minha tristeza, porque não tem ninguém me vendo. Porque eu quero só parecer, né? Quero parecer que tá tudo bem, pronto. Se o outro acreditar que eu tô feliz, tá ótimo. Mesmo que eu não esteja. Veja, que insano isso, né? Mas a gente tá fazendo isso. Sim. A gente tem visto isso o tempo todo, né, Cris? E aí vem até as surpresas, né? Quando alguém dá um surto, você fala, poxa, mas não era isso que a gente estava vendo, né? Não era isso que estava passando. Então a gente... Porque a gente se deixa hipnotizar, né? A gente se deixa hipnotizar, né? A gente começa a acreditar... Quando o outro parece aquilo que eu desejo, aí gera um conflito também. Porque eu não consigo parecer o que o outro parece, porque eu acredito que eu tenho que ser, né, ou ter o que o outro tem. Aí fica um pouco mais complexo. Aí como é que a gente pode ser feliz? Eu estou dependendo de coisas. Eu estou dependendo do outro. Né? Estou dependendo do que o outro faz para poder saber se eu estou bem ou não. O meu termômetro está onde? O termômetro da minha temperatura tem que estar em mim. Eu não posso colocar o termômetro em você para saber qual é a minha temperatura. O termômetro tem que estar em mim. Então, eu é que tenho que ter essa minha régua, essa minha medida. Né? E as pessoas estão universalizando a medida. É a mesma. Coloca todo mundo no mesmo lugar, tamanho único, acabou. Não, tamanho único não existe. Existe o tamanho das pessoas. Há uma tendência maior para tal tamanho, outra para qual tamanho, mas não são iguais, de jeito nenhum. E a gente está querendo caber todo mundo no tamanho único. Esse tamanho único não nos identifica nem nos representa. É genérico demais. Eu ia até te fazer uma outra pergunta, agora me fugiu aqui, eu estou tentando lembrar. Como ser feliz quando eu me identifico com aquilo que eu idealizo? Pois é, a gente tem que saber. Eu acho que sonhar, idealizar é bem legal. Eu acho que a gente deve pensar grande, sonhar grande, desejar grande. Agora, para realizar, eu preciso criar os degraus para chegar lá. Qual é o caminho que eu preciso seguir para poder me tornar essa pessoa que eu quero ser? Por onde eu vou começar? Né? Porque tem um caminho que me leve àquilo ali. Sim. Pode ser até... Não, e é só fazer uma pausinha, Cris, e aí valorizar esse meio também que eu utilizo para chegar. Porque assim, vida... eu vou ser feliz quando eu alcançar isso, eu vou ser feliz quando tiver aquilo. Quer dizer, olha só, a gente perde esse momento do presente, a gente perde o hoje, a gente perde esse meio, que é o meio que me leva a, né? Então, assim, eu tenho hoje. O que eu posso fazer hoje para ser feliz? Sim. Isso é todo dia, né? Zero ampulheta e todo dia. Para poder chegar onde eu quero, eu tenho meu trajeto, eu tenho minhas conquistas. Mas eu não posso ser feliz só quando chegar lá. Eu tenho que construir minha felicidade no passo a passo. Eu tenho que reconhecer... Aliás, é um dos problemas que a humanidade vive, né? A gente olha a falta, não olha a conquista. A gente só é grato porque a gente reconhece o que conquistou. Não dá para ser grato com o que falta. Ai, que bom, eu não tenho isso, graças a Deus eu não tenho. Não dá para ser grato. Eu tenho que ser grato com aquilo que eu tenho. E se eu consigo estabelecer que o que eu tenho é importante, significativo, o que está faltando vai me agregar, mas não vai mas não vai ser minha essência, não vai ser minha base. Não é o meu... Não vai determinar. Não vai determinar. O que determina é o que eu venho construindo e reconhecendo. Então,
Quando a gente deixa de olhar aquilo que a gente é, aquilo que a gente tem, para olhar o que não é e o que me falta, aquilo que eu dou atenção cresce. Se eu olho para a falta fica gigante. Ela toma conta da minha vida. E eu vou viver que emoção, que sentimento com a falta? Meu pensamento é de fracasso, é de que eu não mereço, é de que o mundo é injusto, porque não me oferece isso. Enfim, eu vou arranjar culpados, né, e responsabilidades. Quando, na verdade, eu tenho que olhar que é com o que eu tenho que eu vou conquistar o que me falta. Tá, Não mas vai como que vir a de fora. pessoa... Tá, como que a pessoa vai conseguir chegar nesse estágio, por exemplo, uma pessoa deprimida, por exemplo, como que ela vai chegar nesse estágio de conseguir não olhar para a falta, conseguir não se culpar, não se vitimizar, né, não culpar o outro? Como que ela vai conseguir sair desse estágio de depressão para poder enxergar e fazer uma escolha quando falta tônus, quando falta energia, quando essa falta ela está enorme, né? Pois é, a gente vai pedir ajuda, né? A gente vai pedir ajuda. Até porque eu posso estar num processo de depressão, de muita dor, muito sofrimento e muita incapacidade de sair do lugar, mas eu posso estar num lugar de euforia, de alegria, de realização. Eu não vou estar sozinha nesse lugar. Eu tenho que compartilhar isso com alguém. Seja a minha dor, seja a minha felicidade, o sentido é a troca, é a relação. Eu preciso do outro. Eu preciso do outro, nem que seja para brindar comigo. Vamos brindar comigo, vamos celebrar comigo. Eu tenho que ter esse outro na minha vida. E se eu estou num momento de angústia, de sofrimento, de desespero, né? Mais ainda eu preciso da presença de alguém. Eu preciso eleger alguém para eu confiar, para eu abrir meu coração, para eu falar das minhas dores, para eu falar da minha verdade. Preferencialmente um profissional, alguém que tenha a técnica e tenha a capacidade de te ajudar. Posso precisar de um remédio que me ajude a pensar melhor, que equilibre as minhas emoções, que me faça enxergar, ter mais estabilidade bioquímica, né, para pensar melhor, fazer melhor essa escolha. Eu vou ter que buscar ajuda. Então, assim, isso prova como a gente é uma teia. É uma teia. A gente precisa do outro. Se eu acordo e como o meu pãozinho, quantas mãos esse pãozinho? Do plantio do trigo, a colheita do trigo, a fabricação do pão, a produção, a venda, não é? ao papel. Enfim, quantas mãos para chegar esse pãozinho na minha mesa. Se eu parar para pensar assim, ninguém é tão independente e autônomo Quanto gostaria. que possa dispensar o outro. Sim. Então, eu posso não dispensar o outro em circunstância nenhuma. Nem na dor da depressão, que eu vou precisar pedir ajuda, nem na minha celebração, da minha vitória, da minha conquista. Eu preciso do outro, porque tudo me chega através de muitas mãos. Tudo que a gente olha no entorno chegou ali através de muitos processos. E os processos foram construídos pelas pessoas. Teve mãozinha de muita gente, teve contribuição de muita gente. Tá esse copo aqui, mas ele não está aqui por mágica. Ele está aqui por vários processos que fizeram com que ele pudesse hoje estar me servindo. E eu posso servir outras pessoas. Assim como eu utilizo as coisas, foram criadas para o meu benefício, eu posso ser esse elemento que vai beneficiar as outras pessoas. Com o que eu sei, com o que eu aprendo, com o que eu desejo para o mundo, com o que eu vislumbro, com o que eu sonho. Né? Eu, às vezes, não tenho todas as respostas, nem todas as ferramentas. Mas eu vou buscar alguém que tenha e que viabilize e que me ajude a tornar esse sonho uma realidade, que coloque metas, processos, enfim, pessoas envolvidas. Bom, eu acho que no felicidade não se constrói sozinha. Não sou eu com eu mesmo. Hoje a gente vive um momento assim tão sugêneres, né, das pessoas estarem vivendo, se sentindo muito solitárias, né, uma Sim. solidão muito grande e relacionamentos muito fugazes. Sim. Né, então a gente vê isso hoje acontecendo, né, as pessoas rompem relações por nada. Né, se o outro olhou para ele de um jeito que ele não queria, acabou. E aí nem existe um diálogo, né? Simplesmente para-se de responder, ou bloqueia-se, ou deleta-se, ou sei lá. O modelo do né? descartável. Sim, cancela, né? Cancela a pessoa. Isso. Né? Cancela a pessoa. Então, assim, como né, ser feliz no meio dessa construção que está vindo dessa maneira agora? Mas veja, essa construção, ela é
intencionalmente posta na sociedade. Não é à toa. E nem Uhum. é novo, é velho isso. Vamos desarticular, vamos Sim, quebrar em pedacinhos, vamos, né, diluir, porque junto fica muito forte. Então a sim, gente vai fragmentando esse ser, vai fragmentando as nossas crenças, vai superficializando, vai trazendo as relações líquidas, né? Como já foi sim. trazido, tudo é muito fluido, tudo é muito Uhum. inconsistente, a gente não agarra a água porque ela escapa, e aí a gente vai colocando sentimentos, emoções, pensamentos, pessoas nessa mesma condição. Eu escolho, por exemplo, eu faço atividade física, vou para a academia. Na academia são várias telas, cada tela num canal diferente, né? Bom, eu já sei onde eu vou ficar, porque eu vou ficar de frente para uma que passa paisagens lindas, países maravilhosos. Não tem som, porque senão seria uma loucura, né? Já tem o som da academia, então nas televisões não tem som, mas tem imagens. E aí a gente sabe que naquele canal, naquele horário, só tem notícia ruim. Naquele outro, desgraça. No outro, pior ainda. Então, assim, por que eu vou ficar na frente de um, mesmo que eu não estou escutando, mas eu estou sendo estimulada pela imagem da violência, do tiro, do tapa, da batida, quando eu posso. Você é poliana, Cris? Pode me chamar do que achar, não tem problema nenhum. Agora eu faço escolhas suaves. Eu quero começar o dia com bons pensamentos, com boas visualizações. Eu já estou cuidando de mim cedinho, me exercitando. Nem sempre vou com prazer, vou com consciência, né? Eu digo, Uhum. vou para minha poupança, ali é a minha poupança para o meu envelhecer mais saudável. Vou lá fazer a minha missão, cuidar de mim. Se eu estou cuidando do meu corpo, eu preciso cuidar da minha mente. Eu preciso cuidar do que eu estou escutando, do que eu estou vendo, né? Então, eu vou me vincular àquilo que me favorece, aquilo que me beneficia. E aí o mundo está orquestrado para a gente desacreditar do mundo, desacreditar das pessoas. Não é à toa, não é Uhum. sem propósito, é com propósito. E o propósito é isso, pessoas descrentes, pessoas fragilizadas, pessoas adoecidas, são muito mais fáceis de serem controladas, viram Sim. marionetes muito facilmente, são conduzidas com muita tranquilidade, porque é um salvador, que é alguém que resolva minhas coisas, que diga para onde Uhum. eu vou, o que é que eu tenho que fazer, como é que eu devo me sentir, como é que eu devo me comportar, delego, me anulo e delego. Como é que eu posso ser feliz desse jeito? Eu tenho que me responsabilizar por mim, pelos meus pensamentos, pela minha vida, pelos meus atos, com todo o direito de errar, me arrepender e fazer de novo, pedir desculpas, refazer, estar atento para não estar repetindo o mesmo erro, porque aí não é justo, né? Se eu reconheço que aquilo Uhum. ali é ruim, peço desculpa, refaço, e depois caio no mesmo buraco, o que está me faltando ali para entender que eu estou repetindo? Às vezes, a gente até sabe que são situações passadas, modelos mentais, históricos, né? Eu me dedico ultimamente ao estudo da violência contra as mulheres. Então, a gente sabe que tem muito do cultural, né? Muito de homens que são mal educados, de uma cultura Uhum. machista que a gente vive, né? De uma coisa absurda, e que a gente precisa se unir aos homens, não adianta só punir. Punição não resolve, senão a gente não tinha esse índice absurdo de violência e bandidagem que a gente tem na nossa sociedade. Por punição, não se corrige, mas por educação a gente transforma. E a Sim. educação não é instantânea, ela é uma planta que tem processos, né? Que vai ali para cultivar a terra, colocar a semente, para esperar germinar e cuidando para que ela cresça, para que ela se desenvolva, o ser humano igualmente, como a natureza, precisa desse tempo. Então, assim, não dá para poder pensar ser feliz no instantâneo. Por isso que ela é uma construção e ela é uma proposta, né? Para a gente, a cada dia, conscientemente fazer as nossas escolhas. Muito bem, Cris. Muito bom. Cris, você quer falar mais alguma coisa? Eu quero dizer aquilo que todo psicólogo já sabe, mas que eu amo, que é a frase de Jung. Nossa, como eu acho que ele é assertivo. Jung disse o seguinte: colegas, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Como eu queria ter dito escrito isso.
Como isso me representa, como eu amo Jung por ter construído esta frase, porque ela é tão intensa, tão verdadeira. A gente está numa explosão, né, Suzana, assim, de mil informações, a neurociência, porque tem que saber isso, porque tem que saber aquilo. A gente, se não se vestir, se eu não me policiar, eu vou querer saber de todas as coisas. Eu não vou conseguir, impraticável, impossível. E aí, o que que eu preciso para minha alma humana se abastecer, encontrar a sua inteireza, o seu equilíbrio, para poder estar presente ouvindo a outra alma humana? Nós somos instrumento de trabalho. Nós somos o nosso instrumento de trabalho. Né? Eu preciso saber o que é meu para não misturar com o que é o do outro. Né? O que é meu, eu resolvo no meu processo. O que é do outro, eu cuido e ajudo o outro a cuidar também, né? Aí eu queria terminar com essa frase de Jung, porque eu sou muito apaixonada, eu acho que ela me representa quando fala de alma humana, porque eu busco o humano, eu acredito no humano, eu enxergo o humano, mesmo enxergando e reconhecendo e admitindo que o mundo está destruindo o humano, que as pessoas estão negando o humano, o movimento da sociedade é de desvirtuar esse humano, né? Mas eu sou otimista e entusiasta. Aí diz que o otimista é aquele que acredita que vai dar certo, o entusiasta é aquele que faz dar certo. Então eu sou as duas coisas. Eu sou a que acredita e aquela que busca fazer dar certo. Esse mundo tem jeito, sim. Esse mundo é muito bom para a gente viver. E a gente pode recuperar as almas humanas, as pessoas, os animais, a natureza, o ambiente. A gente pode resgatar agora tudo ao mesmo tempo? Não, não dá. Mas cada qual fazendo no seu lugarzinho, organizando o seu espaço, deixando, né? A gente vê, por exemplo, nas ruas a gente vê muita sujeira no meio da rua. Vai para um shopping, não tem sujeira, porque o ambiente é limpo. Você fica constrangido de você sujar, porque está tudo limpo. Mas um lugar que está sujo, você descarta. Né? Você descarta. Mas um lugar que está limpo, não. Então eu quero ser esse lugar limpo. Esse lugar de amor, esse lugar de bem-estar, esse lugar de frescor, esse lugar de harmonia. Eu quero me sentir assim, eu quero ser assim e poder oferecer isso para as pessoas, para quem sabe alguém fazer parte do time e ampliar esse estado de bem-estar. Contagiar, né? Vamos influenciar nesse aspecto. Eu sou essa multiplicadores, pessoa. Né, Cris? Multiplicadores, né? Servir. Eu acho que servir é a palavra-chave, sabe? Eu vim para servir. Eu vim para servir. E eu sirvo com muita honradez, com muito valor dentro de mim. Foram 35 anos dentro do serviço público, com muita honradez. Foi uma grande escola para mim. E eu defendo o SUS aonde eu for. Tem dificuldades? Muitas. Mas tem um aprendizado. Suzana, eu trabalhava com mastologia no hospital, na UPE, que é o hospital de referência na formação de médicos e profissionais de saúde do Estado, em que tinham pacientes que tinham planos de saúde. E elas escolhiam ser tratadas no serviço público. Veja, o serviço público com todas as carências. E às vezes eu perguntava, você tem plano? Tenho. E por que você escolhe aqui? Porque aqui, doutora, eles chamam a gente de doutor, né? Apesar de não ser, mas chamam a gente de doutor. Aqui, doutora, eu sei que quando eu venho aqui, vocês já sabem do meu caso. Aqui tem a nutricionista, o médico, a psicóloga, a fisioterapeuta, tá todo mundo aqui, assistente social, e todo mundo sabe do meu caso, porque se conversa. E lá, quando a gente vai para fora, é um médico aqui, outro no outro endereço, outro no... Ninguém sabe de nada. Ninguém sabe quem sou eu. Toda vez que eu chego, eu tenho que me apresentar e contar de novo a minha história, porque não tem nenhuma conexão. E isso é uma verdade. As pessoas fragmentam. Não é? E dentro do serviço público, a gente tem que se dar bem. Eu trabalhei com transplante de medula óssea. A gente não pode brigar, minha gente, porque a gente tem uma salinha muito pequena. Não dá para ficar todo de mal, não quero olhar para sua cara, porque tu sai, eu entro. Não tem, eu uso a mesma sala. É a sala que vai ficar a minha bolsa. Tu usa a mesma sala. Se eu quiser ir embora, eu preciso entrar, ter acesso à sala. Você está usando, você está trabalhando. Aí a chefe fazia assim, Cristina, eu estava tão feliz achando que a gente se dava bem porque a gente se dá bem. Eu disse, não, a gente se dá bem porque a gente se dá bem. Agora a gente pode se dar mal? Não pode se dar mal.
Porque todo dia a gente está nesse quadrado aqui, dividindo todos os espaços, todos os cuidados, todos os pacientes, todas as dores, todas as alegrias. É melhor que a gente se entenda. É melhor que a gente conviva bem. É melhor que a gente... Pois é uma escolha, tá vendo? É uma escolha. Você só está Pois é, fazendo tudo que e você as pessoas falou. se escolheram de tal maneira que o serviço já acabou há pelo menos 20 anos, mas a gente não se largou. Não era só o lugar, né? Sim. Eram as relações. Ficou claro. Eram as relações que se construíram a partir daquele compromisso de salvar vidas que a gente tinha com as pessoas que faziam transplante de medula óssea. Né? Então, assim, ó, o mundo presta, a vida presta, a felicidade é uma construção, a gente faz escolhas, mesmo na dor, mesmo na dificuldade, a gente pode fazer escolhas de como passar pela dor e viver esse sofrimento, dar significado. É uma palavra que foi muito desgastada. Vamos ressignificar. Foi desgastada, mas o sentido dela é muito precioso. A gente é que quem dá o significado sou eu ao que eu vivo. Ninguém pode nomear o que eu vivo. Sou eu que vivo. Agora, não é uma coisa também tão simples, né, Cris? Eu fico pensando assim, situações extremas, né? Em que a pessoa, por exemplo, vive uma violência doméstica dentro de casa, lógico, dentro de casa, né? Mas está dentro de casa sobre uma violência, deixa eu construir melhor a minha frase. Está dentro de casa sobre uma violência e não consegue sair daquele lugar por uma chantagem, por uma... Um aprisionamento qualquer. Por uma necessidade, sei lá, qualquer coisa, não consegue sair daquele ambiente tão nocivo. Né? Como fazer? Né? Como tirar desse lugar tão ruim, tão nocivo, tão perverso, né? Conseguir tirar essa essência dela e conseguir ser feliz nesse lugar. Ah, Suzana, eu diria que tem um exército de pessoas preparadas para poder transformar essa realidade. Sabe? E não somente no salvaguardar essa mulher e esses filhos, né? Porque os filhos também são vítimas dessa violência, mas no transformar esse homem, sabe? No fazer esse homem se perceber homem. Qual é o seu lugar de homem? Qual é o seu papel de homem? Qual é o seu significado de homem? E a gente trabalhar as relações humanas, sabe? Então, assim, o que vai ajudar essa mulher a sair? Ela entender que existe vida além daquilo que ela está vivendo. Porque o que ela está vivendo, primeiro, nomear. Às vezes as pessoas não sabem reconhecer que elas estão imersas num ambiente de violência. Elas não se reconhecem. Sabe por quê? Porque com a mãe foi assim, com a avó era assim, porque a tia passa por isso. Eu só sou mais uma. Né? Então, primeiro, aprender a nomear. Você tem que reconhecer que você está vivendo. O que você está vivendo é uma violência. E a gente vai mostrar isso na televisão, na mídia social, nos cartazes, nas reuniões da escola, no conselho tutelar, na comunidade. Em todos os lugares a gente vai ter lugar de fala para poder as pessoas saberem que aquilo que está sendo dito lá, como eu vi essa semana, né? A gente está no mês Lilás, então a coisa fica mais efervescente, né? E aí uma mulher diz assim, olha, eu não passo por nenhuma situação de violência, mas eu sei gente da família que passa. Eu vim aqui para ouvir e aprender qual é o caminho para alguém que está passando, por onde ela pode sair desse lugar. Então, assim, informar, multiplicar. Fazer esses homens perceberem que o que ele faz é ato de violência, porque eles também nasceram no lar violento. E o modelo de homem era esse, era o homem que batia. E dizia assim, estou batendo, não quero lhe maltratar, mas você me obriga a bater em você. Sim. Eu estou batendo porque eu amo você, e o mundo é muito perverso, eu preciso educar você. Então, assim, ouviu que bater é um ato de amor. Aprendeu, viveu, sentiu. Vai reproduzir, meu amigo, como não? É um modelo natural. Né? Dentro das minhas pesquisas eu vi que existe uma verba que é muito disputada, toda a verba, a gente sabe, pública, né? Ela é muito disputada. E as mulheres acham que é muito injusto definir uma verba para o cuidado dos homens. Há uma briga muito grande. Mas o que é o cuidado desses homens? São esses homens que estão em Lei Maria da Penha, que são convidados a descobrir o que é o amor de verdade, o que é a violência, o que é aquilo que ele está repetindo, reproduzindo. Enxergar isso que eles não enxergam. E muitos deles, Suzana, sinceramente, muitos deles dizem assim, se eu soubesse disso, talvez eu não tivesse feito o que eu fiz. De um profundo arrependimento. É de um sofrimento. É como se eu fui enganado.
E eu fui levada a fazer uma coisa que é feia, que é errada, mas eu não sabia. Eu não sabia que era, porque na minha vida, o significado daquilo era cuidar, era amor, era proteger. Aí é justo, tem um vídeo no YouTube chamado O Silêncio dos Homens. Eu recomendo. O Silêncio dos Homens. São homens que estão sendo cuidados e que falam dessa dor, desse lugar de ser homem na sociedade, desse confronto, desse condicionamento, sabe? O outro lado da moeda. A gente fala da vítima porque a gente tem que falar e tem que proteger, a mulher tem que ser protegida de verdade, urgentemente, mas a gente tem que olhar também o algoz. Quem é esse algoz? Por que ele está nesse lugar? E ouvi-los é a forma da gente ajudá-los, né? A perceber onde é que eles ficaram, onde ele foi conduzido a estar, e que ali não tem lugar de prazer nenhum. É de dor. Né? É uma dor legitimada. Permitida. A gente pode esquecer, né? Até pouco tempo era direito do homem bater na mulher. Era direito do professor bater na criança. O professor batia na criança, ele estava autorizado, porque ele é professor, porque a educação era associada à violência. Tudo naturalizado. Né? Nossa, então, é muito doido quando a gente faz esse feedback, né? E volta. Nossa, é muito louco. Né? Não, hoje é um absurdo. Hoje é inaceitável. Mas até décadas atrás estava legitimado. Pode bater. Se ele se comportar mal, meta a régua. Quando régua mais atual, né? Mas era palmatória. Palmatória. Era palmatória, né? Bota no joelho, no chão, no milho, para poder saber que dói, porque tem que sentir a dor, né? Física. Não basta a humilhação, né? Não basta a frustração, tem que sofrer para poder valorizar aquilo ali. Então, assim, a gente é cria dessa história. É cria de ditadura. Aí quer o quê? Tudo molinho? Tudo certinho? Tudo... Não, tem um prejuízo nessa história, nesse jeito de ver o mundo, nesse jeito de se perceber e de ser no mundo. Tem as consequências, não é? Então, estamos aqui trabalhando para transformar esse mundo, para poder ser pessoas verdadeiras, inteiras, dignas de nós mesmos, pessoas que escolhem o seu caminho, escolhem a sua vida, escolhem os seus sentidos, escolhem os seus sentimentos, suas emoções, seus pensamentos, suas energias, escolhe o que vai comer para poder que pode lhe fazer bem e eliminar o que lhe faz mal, né? Se distanciar daquilo que lhe faz mal. Viver esse livre-arbítrio de forma verdadeira, mas a gente tem que estar sempre muito atento, porque a gente pode estar sendo conduzido por milhões de situações que a gente não enxerga. Milhões. Muito bem, Cris. Eu queria te agradecer, Cris. Obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada por ter nos ensinado aí mais um pouco. É sempre um grande prazer estar com você. Eu também acho. Faça outras lives, né? Que a gente possa estar mais junto aí. Você é uma pessoa muito, muito querida por mim, né? Por mim, pela minha mãe também, né? Então, assim, isso para nós é muito importante, né? Você estar sempre por perto aí, acompanhando o seu trabalho, acompanhando a sua caminhada, né? Isso é muito importante. E eu sou muito grata, Cris, quando você veio a Belo Horizonte, a gente teve a oportunidade de estar junto, né? Eu acho que isso é muito... Nossa, isso é sensacional. Eu dizia então, agora para minha... Eu estou na casa do meu filho, eu dizia para minha nora, quem é ela? Eu disse, é minha professora. Eu conheci, fui fazer um curso e ela é minha professora. Que massa, a tua professora te convidou. Eu disse, é porque a gente aprende uma com a outra. Então, sempre houve esse respeito, sempre houve essa admiração, né? Sempre houve esse espaço de soma, de acolhimento. Então, assim, eu é que sou muito grata de ter lhe conhecido. Eu que me sinto muito feliz de ter feito a escolha de fazer o seu curso. Eu que recomendo as pessoas, vão lá. Vão lá aprender com a Suzana, que tem muita coisa preciosa para poder trocar. Mesmo que eu diga assim, não tem muita coisa diferente. Ok, mas saber que a gente está atualizado e na mesma página das pessoas que são intelectuais e estudam, é ótimo. Vale muito isso.
Não é não? E E a aí a gente gente tem que estudar toma. sempre, né, Cris? A gente tem que estudar, a Muito, gente tem que continuar. muito. A sobrinha do meu companheiro terminou psicologia, ela é assistente social, terminou psicologia, ela disse, minha querida, aprenda, viu? Não para nunca. É um livro, outro livro, um conhecimento, outro conhecimento, e isso alimenta a alma da gente. Isso é um benefício extraordinário. Vamos estudar, pessoal, vamos ler. Vamos trocar informações, vamos fazer lives, vamos ampliar nossa comunicação, fazer a gente chegar em muitos lugares. Eu agradeço muito, 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 muito. Eu gosto muito de você e de Beatriz, a autora maravilhosa, uma pessoa carinhosa. Gosto do coraçãozinho de vocês, essa história da alma humana, eu me encontro na alma humana de vocês também. E eu agradeço muito o convite. Muito obrigada, Cris. Eu que te Um agradeço. E a beijo. recíproca é toda verdadeira. Um beijo Querida, grande, minha muito querida. obrigada. Pessoas que estiveram aqui conosco, que estão aqui conosco, muito obrigada, né, Também. pela Isso. presença, por estarem Participação. aqui, por nos, né, nos prestigiarem. Eu vou deixar esse vídeo aqui no Instagram e vou deixar também no YouTube. Né? Eu demoro um Ótimo. pouquinho para colocar no YouTube, mas não é muito demorado, não. Até amanhã provavelmente já está lá. E aí no YouTube é bom, porque é mais fácil da gente estar acessando do que no Instagram. Né? O Instagram aparece no início e depois some. Quer dizer, some não, ele fica lá, mas é difícil de achar, né? Então ele vai para o Instagram, para o YouTube também. Tá? Massa. E, Cris, muito, muito, muito obrigada mesmo, né? Parabéns para Abraço nós. apertado. Parabéns pela netinha, aproveite, é maravilhoso. A daqui de casa, eu vou te contar uma coisa, é a alegria da família. É mesmo. É um bálsamo para a vida da gente. É uma É renovação, um né? bálsamo. E É tudo que uma faz a renovação. gente acha lindo, maravilhoso. E, nossa, isso é muito bom, né? Muito bom. Até porque agora a gente está mais velho, tem uma outra visão das coisas, né, Cris? Sim, Então, assim, sim. eu acho que a gente consegue Ter menos aproveitar na pressa. plenitude. Ter menos pressa, né, Suzana? A gente passa uma época da vida que a gente quer fazer todas as coisas ao mesmo tempo. Agora não, agora o tempo passa sob a nossa regência. A gente não está Sim, submetido a ele, né? Ele vai ser verdade. regido pelos nossos projetos. Aí é diferente, muito melhor. É Olha, verdade. envelheçam, Nossa, jovens, envelheçam. verdade, envelheçam é muito bom. Querida, Um beijo beijo, minha grande. querida. Um beijo para a Beatriz. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada. Beijo. Beijo, tchau.